todos. Hoje nós temos aqui o prazer de receber a Adriana Lisboa, que vai conversar com Cláudia Lage. Duas mulheres talentosas e não leram ainda o livro da Cláudia Lage. Já falei para alguns aqui, do Corpo Interminável, merece ser lido. E se tudo correr bem, será a próxima convidada, em breve estará aqui. Vou chamar a Adriana para falar comigo. Vai ter que vir. Bem, então, em prosseguimento das nossas conversas literárias, hoje recebemos a Adriana Lisboa, ficcionista, poeta, ensaísta e tradutora. Só para citar alguns, a Adriana Lisboa publicou os romances Sinfonia em Branco, de 2001, Prêmio José Saramago, Um Beijo de Colombina, 2003, Azul Corvo, 2010, Hanoi, 2013. Destaque também para os contos de O Sucesso, 2016, e dos poemas de Pequena Música, 2018, menção honrosa no Prêmio Casa das Américas. A Adriana também é autora de obras infanto-juvenis, como O Coração às vezes para de bater, que recebeu o selo Cátedra da Unesco. Seus livros foram traduzidos em mais de 20 países e acaba de sair pela Alfaguara o romance Os Grandes Carnívoros. Você está lançando um livro infanto-juvenil, né? Infantil. Aqui. Então, mais um. Aí, Ângela, que gosta, né? Que é uma estudiosa. Né? Então, para a nossa conversa de hoje, Cláudia Lage, escritora e roteirista, formada em teatro pela Unirio e letras pela UF, mestre em literatura pela PUC-Rio, autora do livro de contos A Pequena Morte e Outras Naturezas, 2000, e do romance O Mundo de Eufrásia, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, de 2010, e O Corpo Interminável, que recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura 2020. Em 2013, lançou O Labirinto da Palavra, com ensaios, crônicas sobre literatura e criação literária, que recebeu o Prêmio de Literatura de Brasília 2014 e foi finalista do Prêmio Portugal Telecom, atual Oceanos, né, em 2014. Como roteirista, trabalhou na TV Globo, Conspiração Filmes, Telemagem, entre outras produtoras. Desde 2004, ministra cursos de roteiros e escrita criativa online por todo o Brasil e presencial no Rio de Janeiro. Você está com um curso na Livraria Travessa sobre contos, né? Sim. Então, bem os interessados. Travessa de Niterói, né? É de Niterói. Aqui eu vou dar uma janela. Já tem data? Não, Jardim Botânico. Já tem data? Eu acho daqui a um mês. Maravilha. Então, com vocês, Cláudia Lage. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz, porque a Adriana, além de admirar a Adriana demais como escritora, a gente se conheceu já tem bastante tempo, né? Acho que foi em 2000, 2001, nossa. E eu venho acompanhando o trabalho dela desde então. E nos tornamos amigas, né? E é uma amiga muito, muito especial, muito querida. Eu estava conversando com você ontem, né? E realmente fiquei assim, muito feliz com esse encontro. Obrigada, tá, querida? Eu posso falar um pouquinho, só ler isso aqui para as pessoas terem uma sinopse do livro, e aí eu vou jogar todas as perguntas para a Adriana. Eu quero ouvir, estou muito curiosa que ela vai responder de algumas coisas. Mas para as pessoas terem conhecimento do que se trata, né, o livro, Adelaide, que é a protagonista, né, integrou um grupo de ativistas dos direitos humanos e acabou se envolvendo... Direitos animais. Adelaide integrou... Ainda bem que você ouviu meu conselho. Qualquer coisa você fala comigo. Adelaide integrou um grupo de ativistas dos direitos animais. É só um pequeno detalhe. A coisa mais importante do livro. Adelaide integrou um grupo de ativistas dos direitos animais e acabou se envolvendo numa ação extrema de protesto, incendiando um laboratório de pesquisas nos Estados Unidos. Agora, depois de 3 anos presa, ela volta ao Brasil.
À procura de um recomeço, muda-se para uma pequena cidade na região serrana do Rio de Janeiro, onde conhece Rai ou Rai? Rai, né? O gentil proprietário da casa mobiliada que aluga e sua família. Ao intercalar a jornada da ativista e as incertezas que se formam nos novos vínculos que ela estabelece, Adriana Lisboa tece uma narrativa sutil e poderosa sobre a fragilidade e a violência que se escondem nas mais sensíveis relações e aponta para um modo muitas vezes arbitrário como certas agressões são condenadas e outras normalizadas, incluindo aqui a conduta humana em relação às diferentes espécies animais. E aí, eu li o livro, né, com muito... como falei com você ontem, eu fiquei muito realmente impressionada e chocada assim, com a linguagem e com o que vai emergindo a partir da linguagem. E como a linguagem que a princípio mantém um afeto, nada de delicadeza, que a gente vai falar sobre isso, mas mantém um afeto, um olhar terno sobre dos personagens, especialmente, é uma tentativa de conexão com um mundo que está se desfacelando. E isso, eu acho que isso tem praticamente todos os seus livros, mas nesse especialmente se torna mesmo uma tentativa de é como se fosse, sabe, a última tentativa de fazer uma conexão dentro de um mundo em ruínas. E eu achei isso, me tocou muito, achei extremamente comovente. E aí eu fiquei com algumas perguntas me ressoando na minha cabeça, né? Quem são os grandes carnívoros do livro? Afinal de contas, né? Porque a Adriana fala de animais o tempo todo, inclusive uma história de um tigre, né? Mas quem são os grandes carnívoros? E predadores e presas se alternam num livro, sabe? O predador é sempre o predador e a presa sempre a presa. E de acordo com as circunstâncias e com as hierarquias estabelecidas de classe, de raça, de gênero, idade, espécie, isso se alterna? São perguntas que eu fiquei me fazendo, se você quiser comentar isso, ou se não quiser, eu sigo para outra. Tá, não, eu posso dar primeiro uma boa noite aqui para todo mundo. Olá, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. É uma grande alegria aqui para mim estar com a Cláudia também, com o Renato. Obrigada pela apresentação, Cláudia, obrigada pelas palavras. E, por favor, todo mundo sinta-se à vontade para interromper, falar, fazer pergunta, quando quiser, super informal. Então, eu acho que esse livro, eu tenho a impressão de que é o livro que eu sempre quis escrever, sabe? Eu estou fazendo 25 anos de carreira esse ano e acho que desde que eu comecei a publicar, sempre foi o livro que eu quis escrever. Eu acho que a questão das nossas relações com o outro vivo, não humano, né? Os animais principalmente, sempre fez parte das minhas preocupações. E isso sempre entrou, como a gente falava ontem, né? Isso sempre entrou de uma forma meio transversal naquilo que eu escrevo, né? Sempre algum personagem que tem um cachorro, um animal que aparece. A gente estava lembrando de um romance chamado Hanoi, em que tem um menininho que está obcecado com a história da cachorrinha Laika, né? Que foi a cachorrinha que os russos mandaram para o espaço numa viagem sem volta, né? Ela foi para morrer. E o menininho descobre isso e fica obcecado, ele pensa na Laika, enfim. Então, esse espanto, né, diante dessas coisas, acho que sempre esteve presente aqui e ali, nos livros, mas de repente eu falei, puxa, acho que está faltando esse livro, né, um livro que traga isso para o centro, isso que sempre foi um pouco periférico. Então, eu acho que é um livro que não tinha como não tratar da violência, porque é uma relação de violência, né? É uma relação, quer dizer, os grandes carnívoros somos nós, né? Somos os humanos, de várias maneiras, mas ao mesmo tempo que não perdesse não sei, um encantamento mesmo, né? Diante desse mundo ou seja, que não fosse só a abordagem da violência, mas também da beleza, de uma visão até meio contemplativa, né? Tem um autor francês que escreve muito sobre os animais, esqueci o nome dele agora. Eu estava lendo um livro dele essa semana em que ele fala do pensador do Rodin, daquela famosa figura, né? E como aquilo seria assim
um símbolo muito bom do homem pensador moderno, né? Aquela figura assim pesada, assim, olhando para dentro, né? Olhando para si mesmo, aquele peso. E como, de repente, a gente pensar numa forma de pensamento que seja todo o oposto disso, né? Que seja leve, que seja aberto, que seja para fora. Que não olhe para si, né? Para dentro, mas que olhe para o que está ao redor, para as outras formas de vida. Então, eu acho que eu também procurei trazer isso para o livro, né? E eu acho que eles são dois lados, né? de uma mesma moeda que acho que fazem uma ponte com outros trabalhos anteriores. Sim, sim. Queria te perguntar sobre isso, pensando nisso que você disse, o Todos os Santos, né? Eu lendo o final eu até trouxe, se você quiser ler um pedacinho, você que sabe, mas o final de Todos os Santos tem um final meio apocalíptico, em que a personagem, ela entra em comunhão com... Não é uma comunhão, né? Fala qual é a palavra. Ela se conecta com o mundo, mas não no sentido do encantamento, por isso que não é comunhão, né? Mas no sentido de fazer parte do mundo, desde as piores tragédias e violências até coisas mais singelas e partes da vida dela. Ela se mistura com tudo, quer dizer, ela não está protegida de nada, né? Ela é impactada e atingida por tudo, mesmo que aconteça lá do outro lado do mundo. E é lindo, é maravilhosa essa parte. E quando eu li Os Grandes Carnívoros, eu imediatamente fiz uma conexão, porque eu acho que esse fragmento, aí você vai dizer isso pra gente, mas me parece que sim, esse fragmento abriu um portal que se desdobrou nos Grandes Carnívoros. E é o último livro. E eu tenho a impressão que às vezes o nosso último livro, quando a gente acaba de escrever, ele desperta desejos para o próximo. Não sei, os meus livros, já faz algum tempo que eu venho achando que cada livro meu é o último mesmo. Depois daquilo, né, eu acho que isso desde Hanoi, que eu publiquei em 2013, e que foi o último livro que a minha mãe leu em vida, e que eu acho que depois teve esse grande evento que aconteceu comigo, que foi a perda da minha mãe, que eu falei, o que eu vou fazer agora que minha mãe morreu? Né? As coisas não vão continuar sendo como antes, né? E uma coisa que me passou pela cabeça foi que eu não ia mais escrever. Eu não estava mais afim de escrever ficção, que eu publiquei 4 livros de poesia depois disso, quer dizer, eu acho que minha cabeça ficou muito mais voltada para a escrita de poesia. E Todos os Santos, que foi o livro que veio depois disso, eu levei assim 6 anos para escrever. Foi uma escrita muito longa e também achei que eu não ia escrever mais nenhum. Depois falei, bom, agora veio esse, mas realmente acabou. E agora estou achando a mesma coisa desse livro. Mas isso que a Paula está falando, eu acho que esse trecho é um pouco longo para ler, talvez, né? Mas acho que... Não, ele é um pouco longo, então. Ele é meio longuinho. Mas... Nem uma palhinha. Não, você não quer? Eu acho que tem uma como se no final do livro houvesse um apanhado geral, uma espécie de lista, que poderia ser interminável, né? Porque eu acho que tudo cabe. Sim. Num olhar que começa a ver, que olha para a esquina, que olha para o bairro, que olha para a cidade, que olha para o mundo, que volta, que olha para o copo d'água, que olha... É interminável. Não isso, fica, né? No próprio umbigo, né? A dor da personagem, ela se... Né? Pois mas aí eu acho que volta também, né? Volta para o íntimo. Eu acho que me interessa muito essa possibilidade, né? De fazer essa respiração mesmo, como se fosse, né? E acho que é possível, assim, você é muito melhor teórica do que eu. Não é teoria. Porque me parece que você falou isso de você trazer para o centro os Grandes Carnívoros. Essa questão para o seu centro da narrativa, que antes era mais sutil, ao redor do centro da narrativa. Mas nesse momento do Todos os Santos, isso se torna um centro, nem que seja num fragmento, tá? Antes do final do livro. E por isso que eu pensei, talvez tenha dado um desejo, um start de que, sabe, eu vou fazer isso. E
Agora eu queria falar um pouco da Adelaide, né? Vamos falar dessa personagem tão diferente, né? Eu queria que você falasse da construção dela, especialmente em relação à distância que ela tem de uma personagem feminina construída numa lógica mais patriarcal, falocêntrica, né? Ela é o oposto disso, em todos os sentidos. Acho que seria muito interessante ouvir como você construiu essa personagem. Bom, a Adelaide é narradora, né, de Os Grandes Carnívoros, e ela não é narradora, mas ela é a protagonista, mas tem um narrador ali que está colado nela, né? E é uma pessoa que, depois desse período presa, né, e só ontem, conversando com a Cláudia, eu me dei conta dessa coincidência das palavras, né, de presa como presa versus predador e presa da pessoa que esteve presa. Nunca tinha me dado conta disso até ontem. Então, um pouco esse lugar, né, meio ambivalente da presa, então, da presidiária, da ex-presidiária, que participou de ações de protesto, consideradas violentas, mas nessa sequência de violências, né? Então, uma conscientização da violência humana com relação aos animais, que gera atos de protesto que são violentos, que gera uma violência por parte do Estado, que então encarcera essas pessoas e, não raro, taxa essas pessoas de ecoterroristas, e outras violências. Então, ela, depois desse momento, ela volta para o Brasil e tenta escapar dessas violências, né? Tenta encontrar um lugar de paz, de tranquilidade, como que você reconstrói a vida a partir disso, mas as violências estão ali, né? Continuam se sucedendo. Então eu acho que a ideia foi um pouco, na construção dessa personagem, foi um pouco fazer essa pergunta, mas onde que para isso? Como para isso, né? Qual é a nossa responsabilidade ética diante de um mundo que é tão violento de tantas formas, né? E são tantas, assim, a minha ideia não era de modo algum, embora eu esteja falando de animais aqui, a minha ideia não era de modo algum fazer uma espécie de, sabe, panfleto, viva os animais, né? Salvem as baleias, ou alguma coisa assim. Quer dizer, eu acho que a ideia era realmente pensar em como essas violências ligadas às nossas hierarquias e às nossas posições, as nossas relações muito controversas de poder, então quem manda em quem, né? Quem é presa e quem é predador, em vários níveis da nossa sociedade, né? Em vários tipos de relações. E essa personagem, ela é esse tubo de ensaio para isso, né? Ela é a figura que está ali para meio que tornar possível essa reflexão de modo ficcional. Mas já que ela falou da Adelaide, é uma coisa que está na minha cabeça. Eu te falei, né, que nós temos aqui um clube de leitura e estamos lendo o Sinfonia em Branco, né? E já que ela mencionou a Adelaide, eu queria mencionar a Maria Inês. Em que medida até as duas conversam, né? E no Sinfonia tem uma questão do tempo muito forte, né? O trabalho do tempo, e existe o antes de tudo, né? Então, a gente tem uma impressão que nós hoje, né, já fala-se muito da violência, mas nós já chegamos a um estágio da crueldade, né? O Estado não é apenas violento. O que nós vemos, por exemplo, hoje, por aí, na faixa de Gaza, mas também nas nossas faixas de Gaza aqui, que temos várias, né? Já não é má violência, é uma crueldade, né? Parece que o Estado vai se tornando cruel. E nos seus livros, né, tem muito isso, né, uma violência que chega, né, na crueldade. Em que medida, né, você, quando você pensar em Adelaide e na Maria Inês como reação a essa violência, a essa crueldade, né? Não tinha pensado nisso ainda, né? Legal você fazer essa pergunta, porque me permite voltar lá atrás, assim, para um romance que está também, ao mesmo tempo, tão distante de mim, assim, no tempo. Você falou do tempo, né? Sinfonia em Branco, é um livro que está lá atrás, às vezes as pessoas comentam, eu falo, puxa, quero ver. O que foi que eu escrevi lá? Mas eu acho que nesse caso da personagem, né, da Maria Inês, da personagem de Sinfonia em Branco, ela é uma
presa mesmo com todas as letras, né? Ela é uma vítima de uma situação. Aqui no caso da Adelaide ainda existe uma agressividade por parte da personagem, né? Que vai lá e quer incendiar o laboratório, quer, sabe? E às vezes ela sente essa raiva mesmo, ela não é uma figura boazinha, assim, que está tentando, né? Comete os seus atos lá de violência também. Mas no caso da Marinês, as violências que ela comete, eu acho que são sempre contra ela mesma, né? Quer dizer, ela passa por uma situação muito inconcebível para mim até, né? De violência dentro do contexto da família, por parte do pai. E isso destrói, né? A vida dela. Então, foi a época em que eu escrevi o Sinfonia em Branco, meu filho, que tem hoje 26 anos, estava recém-nascido. E eu estava muito preocupada com essa responsabilidade que a gente tem, né, com as crianças e com o mundo, mas com o mundo através disso, né, de criar uma criança, educar uma criança, cuidar de uma criança, e de que modo isso afeta a vida das pessoas para sempre, né? Então, acho que eu falei de tubo de ensaio aqui no caso da Adelaide, no caso da Marinês, eu acho que foi o tubo de ensaio dessa presa, né? Dessa vítima, dessa violência que ela não se levanta, né? Ela vai seguindo, mas comete, inclusive, como eu falei aqui antes, atos de violência contra si mesma, né? Posso? Claro. Não, a respeito da... Porque seria mais para Clarice, né? A Inês, a Maria Inês e a Psi. A Clarice é que a Maria Inês é que vai incendiar o laboratório, no caso. Mas tem esse caso, né? Tem o caso da violência, que é interessante ver como acontece esse personagem. Peraí, desculpa, o quê? Não, tem o caso da violência, como você fez a conexão com a violência, que acontece com as duas. Acho que você imediatamente fez a conexão, né? Mas é com a Clarice, não é? É com a Clarice. Mas a Maria Inês é que vai incendiar o laboratório, né? No caso, é que vai... Não, então volta tudo. Ali eu acho que tem, eu acho que ali tem a questão da vingança, né? E da vingança impossível e da vingança que não resolve nada, né? Que não é a saída de nada. Então às vezes as pessoas que estão lendo o livro falam, mas tem aquela coisa do revenge fantasy lá no final. Não, pra mim não tem revenge fantasy nenhum. Assim, aquela vingança, ela não é em nada libertária, né? Ela só continua reiterando e reproduzindo a doença da violência, né? Desculpa, gente. É ótimo. Não, isso é delicioso. Mas tem um outro aspecto da Adelaide que me fascina, como você construiu, que é a relação dela com o corpo dela. Que eu posso falar ou é spoiler falar da relação dela com o corpo dela? Se é spoiler? Não, acho que você pode falar. Posso falar? É que ela tem muita naturalidade em relação ao próprio desejo. Antes de ter uma relação com o homem, ela se masturba, aprende a gozar com ela mesma, ela tem toda uma liberdade com o próprio corpo. Por isso que eu falo que ela não segue a lógica falocêntrica, porque no horizonte dela não está a questão de casamento, nem marido, nem filho, nem maternidade e nem família, até em relação aos pais, né, e nem família. A fidelidade dela, quer dizer, o radar dela é a questão dos animais, é o ativismo. E eu tenho uma suspeita que é por isso que ela é vista por alguns leitores como muito estranha, muito esquisita, porque ela tem uma liberdade, até uma solidão que é muito masculina, que os homens se permitem ter. Eu tenho uma missão, eu vou ser ativista. Agora, uma mulher não, a mulher não passa por aí. Obviamente ela é cobrada, mas você, dentro da sua narrativa, você não cobra a sua personagem. Você não coloca ela, você coloca isso como um direito que ela tem, ser e existir dessa forma. Isso não está em julgamento no livro, então isso é fascinante. Como leitor, eu achei isso fascinante, a sua postura de que isso porque, claro, existem mulheres assim, mas como isso é pouco
pouco colocado nas literaturas, sabe, nos livros. Eu acho muito interessante você falar isso, porque para mim tinha nesse sentido, né, tinha um pouco a construção da personagem com esse lado bicho, né, o lado físico, animal, assim, meio desavergonhada, né, e sem uma moral social necessariamente, sim. né. Ela não tem, nem você como autora coloca essa moral social sobre ela. Só tem uma coisa no livro que você coloca o julgamento mais externo sobre ela, né? Que é as frases da mãe, né? Você é egoísta, você é egoísta, sou egoísta, sou egoísta. Como você é egoísta? Isso se repete no livro. E eu acho que as mulheres livres são consideradas egoístas. Tem um momento em que ela vai num restaurante, aquilo também, que ela acha que as pessoas do vilarejo estão todas olhando para ela, né? E que ela tem uma letra escarlate, assim, de e qual seria essa letra escarlate? Seriam várias, né? O alfabeto inteiro pendurado ali. É muito bom. Mas eu acho que a Adelaide ela tem uma coisa muito interessante, porque ela vai parar nos Estados Unidos, né? Porque ela está assim, meio largou o namorado, que ela tem um cara legal, né? Depois ela diz, não, foi ele que me largou, né? E largou um emprego, um bom emprego, né? E sai por aí. Né? Não existe, quer dizer, não é dado nenhum motivo, né, por ela ter saído por aí. Né? Se a gente for pegar lá, não houve nenhum trauma, enfim, ela resolve sair. Não, mas tem mais lá para o fim, tem uma explicação para isso. Ah, sim. Que foi a questão da criação de chinchilas, que ela viu numa casa, e aí... Tem a causa. Tem a causa, mas ela entra nisso ao ser recrutada, né, pelo... Ah, tá. Né? Então a saída dela, né, a saída dessa, digamos, desse labirinto, desse não saber o que fazer, né, é exatamente esse engajamento, né? E mais uma vez depois, né, depois da prisão, né, e depois que ela volta para o Brasil, vai achar que na Mantiqueira vai ser uma maravilha, deve ser Mauá, Maringá. São Pedro. Da São Pedro é no outro, é no Sinfonia, que eu acho que é Bom Jardim. Jabuticabás acho que é Bom Jardim. Jabuticabás é Macuco. Ah, é Macuco? Ah, é perto, mais ou menos perto, é mais pra lá. Meu pai é de lá. É mesmo? É mesmo, nossa família é toda de lá. Ah, tá, Macuco, que é quebrada depois vai pra Cordeiro e tal, enfim. Mas quer dizer, aí depois, né, da violência que ela sofre e tal, ela vem para o Rio e novamente o engajamento é a solução, né? Quer dizer, se entregar a uma causa. Nesse sentido, eu acho que ela é meio existencialista, né? Eu penso muito no Sartre, né, que fala, né, que a liberdade, né, o homem livre, a solução dessa liberdade, ele tem que dar um fim, tem que dar uma finalidade a essa liberdade. E a liberdade seria exatamente a solução para viver essa liberdade, é escolher uma causa, né? E é exatamente o que ela faz. Então eu acho muito interessante, porque não tem aquela coisa, né, de ela sofrer uma derrota ou estar numa saída e entrar numa depressão burguesa, né, e ficar em dramas psicológicos. Não, ela, vamos à luta. Eu acho uma personagem genial. Eu acho muito dela. Legal, que bom. Muito bom você falar isso, dela não entrar. Ela está realmente em outro lugar, né? É tão difícil ver. É uma grande mulher. Difícil ver uma personagem. Ela está em outro lugar diante do mundo, né? Ela se coloca nesse outro lugar. Isso é lindo. E ela não é assim, ela não é exatamente simpática, embora ela faça bolo de fubá muito bem e ofereça. Ela te cativa de qualquer forma, mas fala que essa mulher é meio assim estranha, mas é interessante. O que você acha da gente ler uma passagem que eu acho que é um dos pontos altos do livro, que é quando tem uma questão da estética, da linguagem, da imaginação, que a Adriana catalisa tudo no fragmento de um sonho
da personagem como uma égua. E eu antes de falar isso, eu queria falar aquela história da Anzaldúa. Posso falar? Que quando eu terminei de ler esse conto, eu até escrevi assim: nossa, Adriana, uau, né? Porque é de uma potência, criativa que, para mim, é uma junção de várias coisas, sabe? Conhecendo a Adriana como eu conheço, as nossas conversas, o que ela sempre diz a respeito da questão ambiental e animal. Você vê que é algo que está ali dentro dela, faz parte da vida dela, a experiência de vida dela. E tem uma frase da Anzaldúa que ela fala assim: não se pode separar a vida da escrita. Mas por que não se pode separar a vida da escrita? Porque você não pode separar quem você é do que você escreve, como se fossem compartimentos. Agora eu vou sentar e vou escrever e tal. O que não significa que é alguma coisa biográfica, nem autoficção, não é nada disso. Mas de alguma forma está ali, sabe? É algo que está ali. E sempre esteve nos seus outros livros, pelo que você falou, né? Mas nesse... Aí eu vou falar o complemento da frase da Anzaldúa, que eu acho que quando você assume esse tema e a sua linguagem é incorporada por esse tema também, nesse tem esse complemento que a Anzaldúa fala, que eu acho que é o que eu vejo no seu livro, né? O perigo ao escrever é não fundir nossa experiência e visão do mundo com a realidade e materialidade da escrita. O que nos valida como seres humanos nos valida como escritoras. E acho que esse trecho que eu gostaria de ler, ele é a própria expressão disso, sabe? É quando a potência criativa encontra um lugar que tem uma experiência latente aí de vida, que é a visão de mundo da Adriana. Tudo bem? Vamos arriscar. Então é um diálogo e a gente pensou em ler juntas aqui, só que a gente ia chegar um pouquinho mais cedo para ensaiar e não fizemos isso. Porque eu peguei trânsito, a culpa é minha. Mas a Cláudia é atriz. Eu fui atriz. A Paola é atriz também, eu não. Então. Fui. Mas é só ler, eu não vou interpretar. Vamos fazer o seguinte: o que for, a gente vai até aqui, Cláudia, até aqui, tá? Tá. E aí o que for égua, você lê, o que for a outra pessoa, eu leio. E isso aqui eu leio no final. Como a gente começa aqui. Começa aqui, tá? E esse pedaço aqui eu leio. Tá bom. E você lê a égua. Qual é a página? 121. Tá, querida. Tá? Peço desculpas por não ter conseguido chegar. Que isso? A gente sabe. Mas a gente vai ler. Então tá. 121. Tá mais real. É um sonho estranho. Há um focinho grande na janela da casa. Espera aí, diz Adelaide, eu sei o seu nome científico. Eu sei. E o animal diz Equus cabalus. E lista toda a linhagem de onde veio, toda a sua taxonomia. São tantos nomes, mas parecem os daqueles nobres portugueses que mandaram no Brasil por uns tempos. Nunca, diz a égua. O quê? Nunca mandaram. O poder aparente, diz a égua. É bastante eloquente às vezes, diz Adelaide. Mas há muitas coisas que eles não sabiam que você sabe. E que você, desculpa, não sabe. Eu sei, diz Adelaide. Não sabe. Sim, eu quis dizer que sei que não sei. Você é uma boa moça, parece a heroína de um filme. Não, de jeito nenhum, você não faz ideia. Você sim é uma boa moça. Égua. Sim, uma boa égua. É você quem não faz ideia. De como você não é uma boa égua? De como essas categorias não existem para mim. Você acredita em reencarnação? Eu não acredito em nenhuma dessas coisas de vocês. Ideias para tudo, nomes para tudo. Mas éramos primas. Veja a nossa taxonomia. Éramos primas até que nós, humanos, tomamos a direção dos primatas. Você se lembra? Não, diz Adelaide. Esse é o seu problema. Eu me lembro. Eu gostaria, mas infelizmente não. Você tem mais sobrenomes do que eu. Eu não me lembro.
Faça um esforço, a sua carne, a minha carne. A sua carne, a minha carne. Eu deveria dizer também que você complica o sexo, diz a égua. Mas é que para mim o sexo só tem graça se for complicado. Você está tão sozinha, não, diz a égua. O sexo para mim só tem graça se tiver uma parcela de solidão, eu sei. O encontro dos corpos, que desencontro nesse encontro. Não entendo, me desculpe, diz a égua. Mas é que é bom por causa disso, porque é um desencontro além de ser um encontro. Vocês complicam tudo, me desculpe, diz a égua. Eu sei. Vocês, e não o cachorro. São um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu sei. Adelaide é um pedaço do escuro da noite que se adensa e se coagula num bicho. No princípio era o escuro. Uma mulher então surgiu por conta própria. Uma mulher que era um bicho, que era todos os bichos, que era todas as mulheres, que era todos os escuros. Elas não temem o ruído, não temem o gozo do ar que entra no corpo, do músculo que ondula sobre a pele, o pelo, a crina escura, e nem temem, ainda que pensem o contrário, a solidão. De um corpo, de uma vida, de uma cela de prisão, de uma cama junto a outros corpos, dentro de outros corpos, permitindo que outros corpos se metam dentro do seu. Não temem os anos, a idade, a vida, a morte, os intervalos, tudo acontece praticamente ao mesmo tempo. Você sabe, né? Nossa. E como elas se juntam, né? As duas fêmeas, né? Desse final. Como elas estão juntas no mesmo corpo. Né? Muito bonito. Bom, gente, alguém? Desculpa, mas alguém tem comentários, perguntas? Podem falar no meio. Lá atrás, alguém levantou. Eu me chamo Juliana, eu estava lendo seu livro sobre o seu pai, que é um romance ensaístico, né? Que é romance-ensaio. Você tem vontade de explorar mais alguma vez dessa forma? Essa forma do ensaio, né, autobiográfico, eu acho que ela veio num momento muito específico, que foi esse momento da morte do meu pai, né, durante a pandemia. E quando a minha mãe morreu, há 10 anos atrás, eu queria escrever um romance sobre isso, e não saiu. Eu comecei a escrever romances, eu escrevia 50 páginas, jogava fora, escrevia, não dava certo e tal, e acabei escrevendo Todos os Santos, que fala um pouco de luto, de perda e tal, mas muito diferente do que eu imaginava originalmente, né? E quando eu perdi meu pai, pouquíssimo tempo depois, estava lendo um livro da Rosa Monteiro, que ela escreveu sobre a perda do marido, que se chama Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e tem um momento em que ela fala que se a gente narra a própria vida, né, se a gente pensa na nossa própria vida como uma narrativa que nós fazemos de nós mesmos, quem morre não tem como narrar a própria morte. Então quem fica narra essa partida, né? Por isso a gente conta histórias sobre quem morre, e vê fotos, e lembra, né, e gosta de ficar falando sobre as pessoas. E eu falei, naquele momento eu me levantei e falei assim, é isso, né, vou escrever, e aí escrevi sobre a perda do meu pai, e voltei, né, lá atrás para a morte da minha mãe, e foi um livro que eu escrevi em 3 semanas, né, foi muito pouco planejado, eu fui escrevendo, e é um formato estranho para mim, né, é um formato que eu nunca tinha me aventurado a fazer antes, nunca tinha me interessado em fazer antes, né? Mas, recentemente, eu passei por uma experiência semelhante, que foi, bom, esse livro se chama Todo o Tempo que Existe. E eu acabei de escrever também, assim, sem planejamento, sem um projeto, meu projeto literário e tal, um outro que se chama O que Existe no Tempo. Porque eu perdi o meu companheiro canino de 13 anos, que era o Lennon, que é o picolé desse livrinho. E o Lennon morreu tem 3 meses e foi a mesma coisa, assim, foi uma avalanche assim, que passou por cima da gente, uma perda assim, era um grande amor, né? Era um grande amor. E eu falei, bom, então todo o tempo que existe e o que existe no tempo, né?
E aí foi quase como se fosse um passeio daquele livro para esse. Mas, de novo, foi uma coisa muito pouco planejada e eu acho que ele é um formato interessante que atende a certas demandas criativas específicas, né? Como se pensar a poesia, a prosa, se é romance, se é conto, né? Quer dizer, como acho que cada intenção criativa pede o seu próprio formato, por assim dizer, né? Eu acho que esse ensaio autobiográfico ele veio muito ligado a essas duas experiências para mim, da perda, né? Do luto, da morte. Já que você falou no tempo, né? Tem uma questão que a gente estava até conversando sobre isso ontem lá no clube, né? No Sinfonia, mas não só, e agora você falou da questão do planejamento, né? E a gente fica assim, porque você não trata o tempo nos seus livros de uma forma teleológica, né? De princípio, meio e fim. E também não é flashback, é um pouco mais complicado que isso, né? No Sinfonia tem muitas idas e vindas, no mesmo capítulo você sai do passado, vai para o mais passado, depois volta para um presente, enfim. Ele é um caótico, né? No melhor sentido da palavra. E você falou da questão do planejar, né? Do plano, né? Você faz porque a gente fica catando, vai dar um problema aqui em algum momento. Porque não vai fechar, né? Vai ter aqui uma coisa. E não, ele não tem, por mais que cate, você não vai achar. Quer dizer, pelo menos nós não vimos nada, não tem. E tinha pessoas atentas, né? Pessoas muito atentas. Canetinha, né? Ela faz uns papelzinhos para poder ver e tal. Como é que é isso? Como é que você faz? Você faz um cronograma, ou sei lá, um mapa? Não, Renato, não. Isso aí é... É sem ensaio, assim como foi agora? É caótico mesmo, é sem ensaio. Porque, eu não sei, eu acho que talvez seja um modo como a minha cabeça funciona mesmo, né? E aí, para mim, é um pouco... É mais natural fazer isso do que pensar em contar uma história. Outro dia um rapaz estava me entrevistando para um podcast e ele falou assim: você gosta de parênteses, né? Os seus livros têm muito parênteses, porque é como se você começasse uma ideia, aí lembra de outra coisa, aí bota um parênteses, aí daqui a pouco tem um parênteses dentro do parênteses e as coisas vão assim depois, né? E quando dá certo a gente volta para o início, né? E eu acho que também tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é uma espécie de estrutura musical, sabe? Então, pensar em certas coisas quase como... Aí a cabeça da poeta, né? Porque eu queria fazer música. Também, né? Também isso. Então, coisas que se repetem, ideias que se repetem, mas aí, a cada vez que se repete, muda um pouco o contexto, é como se você pensasse numa frase musical, dependendo da orquestração que você tem, ou da instrumentação, aquilo vai soar de um modo um pouquinho diferente. Uma outra coisa também, mais um elemento, eu acho que é uma cabeça de quem fez análise durante muitos anos, né? Eu fiz análise durante mais de 10 anos, eu acho que quando a gente está em processo de análise, de psicanálise, as coisas vêm desse jeito, né? Você repete a mesma história 50 vezes, aí muda um pouquinho, aí aquela história lembra de uma outra que aconteceu 5 anos antes, que te lembra uma outra que aconteceu 2 anos depois, e aí eu acho que tem um pouco essa estrutura que é uma desestrutura, né? Uma estrutura desestruturada ou caótica, como você disse. Mas não é assim, eu nunca, todas as vezes em que eu tentei fazer esquema para escrever, eu descumpri o esquema e ficou tudo parecido. Nunca deu certo. Não, dá certo, acaba dando certo. Melhor assim. E aí, alguém quer fazer outra pergunta, Ângela, não? Não. Maria Helena? Bom, então eu faço. Faço alguma. Na verdade, não é exatamente uma pergunta. Eu queria destacar, primeiro, eu gostei muito da Cláudia ter chamado a atenção do Todos os Santos, né? Porque eu não tinha feito essas ligações e agora, na hora que você citou aquele final, eu peguei um trecho do Todos os Santos que para mim eu fiquei assim, gente, mas
como é que eu não liguei a ideia de valorização da vida, né? A ideia, queremos sim o pote de cerâmica consertado com laca e pó de ouro, essas lindas cicatrizes que brilham para testar não a morte, mas a vida, a vida. E para mim isso essa é uma das coisas que eu gostei do Grandes Carnívoros, é que ele, por mais que tenha uma violência, por mais que tenha uma crueldade, ele é também uma grande valorização da vida, né? E é interessante que o jeito que você escreveu, vocês falaram da Adelaide, né? Mas, gente, como tem personagem bom nesse livro. Como é que o Montenegro, George, Sofia, a gente com poucas... o George é ótimo. A sensação que eu tive, gente, queria conversar com ele. O cara é bom para tomar cerveja. E com poucas informações, quer dizer, você não escreveu muito, não detalhou muito desses outros personagens, né? E ao mesmo tempo, a sensação assim, gente, eles eram amigos, né? E ali tinha uma força, mesmo com as questões que eu não vou comentar para não dar o spoiler do livro, né, da relação, do sofrimento dela em relação à questão da Sofia, mas assim, o quanto isso também é uma forma de dizer, né, sim à vida, sim à amizade. Né? Vamos para a vida. Né? Eu acho que tem uma insistência ali, né? Tem uma eu acho que o livro fala um pouco disso, eu acho que ela vamos recrutar insiste, você, né? Vamos recrutar. Né? Ser a pessoa Vamos continuar. Vamos ter uma coisa. Isso que você falou sobre as cerâmicas é uma técnica japonesa, né? Tem um nome, não sei, esqueci o nome. Kintsugi se chama. Kintsugi. Isso, é remendar as cerâmicas com dourado, com ouro, né? E cria um objeto, às vezes, diferente do original, mas é o mesmo objeto que está ali, apenas remendado de outra maneira. Né? E você faz muito isso. Eu acho que tem essa... Faz sim, faz sim. E eu acho que o Sinfonia Branca que vocês é natural lendo, de você, mas faz, né? Eu acho que o Sinfonia Branca que vocês estavam lendo, eu acho que ele tem um pouco isso também, né? Tem essa coisa das cicatrizes que não vai apagar como? Você vai fazer uma cirurgia plástica, não vai adiantar, né? Porque não vai sair, então... apesar de, né? Não obstante, ou junto com... vai ter que ser junto. E para falar um pouco do Sinfonia em Branco, assim, por mais que o incêndio do laboratório do Sinfonia em Branco não seja uma solução, não seja a reafirmação da violência, ele é profundamente catártico. É a sensação que eu tenho, eu já escrevi sobre isso, como é que seu livro é aquele, o Sinfonia em Branco é aquele livro que, puxa, alguém teve coragem de escrever o que realmente você tem vontade de fazer. Porque não tem, pode perceber qual é o outro livro da literatura em que essa questão é tratada como é tratada no Sinfonia em Branco. Existe a coisa da mulher sofrendo, existe a questão de mostrar, revelar, né? Mas essa catarse, ela é fundamental. É uma das coisas que eu mais gostei do livro. Mas eu acho que, quer dizer, os dois, né, eu sempre, a imagem que tem isso agora de Vamos para a Vida, me lembra, o Chaplin, o final dos filmes do Chaplin, andando numa estradinha, vamos embora, aí a vida que segue, né? Então, todos os dois eu tive essa sensação, lembrando da imagem do Chaplin nos filmes. E o Sinfonia em Branco tem isso do final, que eu acho que isso para mim foi uma coisa bem... Eu queria que fosse daquele jeito, né? Do final que volta para o antes de tudo, né? Volta para... Quase como se você pudesse ir para um universo paralelo e falar assim, não, vamos retomar. Vamos fazer uma outra a partir vida. Daqui, né? Não é possível, mas na literatura... Ou aquela inocência que você não sabe ainda... O que vem por aí? Vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Quer dizer, não é um happy end, entendeu? Não é isso, não se trata de happy end. Se trata de, vamos para as possibilidades, né? Vamos viver, né? Esse mundo não permite um happy end, mas existe a vida. Mas, Cláudia, mais uma questão. Ela está lá, o caderno dela está Mas essa é culpa dela, não. Culpa dessa mulher que eu escrevi muito. Dela, as questões. Mas vocês estão falando isso, ela pontuou, só para pontuar isso que ela disse
da existência da vida, que eu acho que isso, eu queria te ouvir sobre isso, se você acha também ou não, como você vê isso em relação à sua linguagem, porque me parece que esse é o ponto da sua linguagem, quando você faz uma personagem que joga a bomba, né, e oferece o bolo de fubá, sabe? Essa convivência, coexistência entre algo que é uma busca de relação, de laço afetivo, e um ato de violência, né, por conta de outro ato de violência, e isso já estava nos seus outros livros. Eu acho que aquela frase que a gente sempre ironiza, né, a delicadeza da Adriana Lisboa, da escrita da Adriana Lisboa, é uma visão, a nosso ver, né, que a Adriana Lisboa não é delicada. Você vê quanta violência tem nos livros dela, né? Mas talvez seja a insistência da vida que pode ter dado para algumas pessoas, alguns críticos, essa ideia, mas de forma alguma é uma delicadeza, né? Acho que muitas palavras podem surgir, né, das leituras, e um cara que fez um livro sobre essa, né, chamado A Delicadeza, que foi o Denilson Lopes, que é um cara que tem uma pesquisa assim, respeitadíssima, que eu adoro a pesquisa dele, adoro tudo que ele escreveu sobre aquilo que eu fiz. Mas eu acho que como a gente define também a delicadeza, né? O que é a delicadeza? Porque a delicadeza também pode trazer a ideia de uma fragilidade, né? Ou de algo assim, um pouco, né? Sei lá, meio insalubre quase, assim, né? Fraco e tal. Então, como que a gente trabalha com esse campo semântico mesmo da palavra, né? E eu acho que com relação ao... Você falava da linguagem, eu acho que isso vem sendo para mim, esse sim consciente, né? Um trabalho consciente em busca da simplicidade, né? Que eu acho que é bem muito difícil, né? Ser simples é difícil. E então, muitas vezes eu me vejo procurando a imagem insólita, talvez diferente, né, que não caia no lugar comum, mas como fazer isso sem precisar recorrer à palavra rebuscada. Né? Como poder fazer isso, trazer o insólito, trazer o criativo, mas usando um vocabulário simples, um vocabulário enxuto. Né? No dia do meu lançamento semana passada, eu estava comentando que quando eu estudei tradução, uns 20 anos atrás, o meu professor de tradução sempre dizia que a gente devia evitar a palavra coisa nas traduções. E eu sou uma super fã da palavra coisa, eu adoro, adoro dizer coisa, assim, eu pensei uma coisa, eu disse uma coisa. É tão assim, cotidiano, é tão próximo, assim, a gente entende, né? Quando você fala, pô, eu senti uma coisa, né? Você não precisa tudo, sentir, né? Não coisar, né? Coisa tudo. Então eu acho que essas coisas, né, que são as que em termos do trabalho com a palavra, que tem me interessado, né? Sim, sim. Então acho que um livro como Sinfonia em Branco, por exemplo, é uma Adriana bem diferente ali, em termos do trabalho com o texto. Eu acho que eu era uma pessoa que estava mais interessada, né, numa coisa mais abarrocada, talvez, numa linguagem mais sofisticada, digamos assim, né? E hoje em dia o trabalho é bem em outra direção. Mas tem uma coisa que eu acho que já que você falou, deu a deixa. Eu acho que a sensação que a gente tem quando a gente lê seu texto, né? Mesmo dos barroquismos que às vezes aparecem no Sinfonia, nesse já não se trata disso, mas nos dois tem a mesma coisa. Nada está ali à toa. Você pega uma determinada coisa que se repete, não está ali à toa, não está repetido à toa. Né? O tempo é imóvel, mas as pessoas passam. As pessoas passam, repete isso, tem uma razão de ser. Né? E a gente está aqui, depois você vai ver lá na frente, isso aqui foi uma dica para você entender aquilo que está lá na frente. Aí o que eu tenho a sensação quando eu leio seus textos? O Graciliano dizia que escrever é cortar.
Você corta muito, reescreve muito. Eu corto muito e eu acho que reescrever para mim é absolutamente essa coisa de começar e ir até o fim, inclusive por causa desse tipo de estrutura que você mencionava antes, né? Quer dizer, voltar e você escreve um negócio lá na frente, aí na releitura acontece isso que você falou, né? Tem uma pincelada, né? Eu tenho uma notinha daquele tema que vai aparecer lá na frente, né? Então isso da reescrita é parte do trabalho. Assim. Porque é enxuto o seu texto. Ainda que você repete no Sinfonia, esse não, né? Mas no Sinfonia tem muito isso, né? Muitas palavras ali que servem como uma espécie de refrão, né? De frases, servem como refrão, mas nada disso é à toa. É enxuto, o texto é enxuto. Né? Não é supérfluo, não é supérfluo, né? É uma coisa que acontece e repete, mas é necessário, né? Tem a sua necessidade de estar ali. Né? A Hortência está com agora o projeto de ler todos. Está no terceiro ou quarto. Acho que o Marcelo... Oi, Marcelo. Lá atrás. Então, eu achei curioso, você falou da palavra coisa. A gente na faculdade de jornalismo, a gente sempre dizia isso, não se usa a palavra coisa, porque essa é uma palavra imprecisa. Né? Só que a gente, como ficcionista, muitas vezes a gente quer essa imprecisão, né? A precisão da palavra é justamente ela ser imprecisa, ela ser bassa, né? Ela ser meio que quase que um coringa. Ela é precisa, né? É imprecisa, mas é o paradoxo, é necessária. Porque você está procurando essa imprecisão, é alguma coisa que fala muito, né? E não fala com precisão, e às vezes você está nessa busca. Então esse interdito de palavras ele é meio bizarro, né? Assim, sem dúvida. Eu super entendo, porque eu passei por isso como jornalista e quando eu comecei a escrever, eu evitava totalmente. Assim, meus primeiros livros não tem essa palavra. Sabe um outro lance também, que é quando você está fazendo diálogos, né? E aí diz, tal coisa, disse ela, tal outra coisa, disse ela. Aí as pessoas começam, afirmou ela, retrucou ela, respondeu ela. Não, eu gosto de dizer disse. Uso o verbo disse sempre. Outra coisa que eu gosto muito é repetição. Eu gosto de repetição. Né? De usar, às vezes o revisor fala, repetiu isso aqui. Eu falei, mas foi deliberado. É assim. Sim. Mas isso é um pouco da música também. Funciona como um estribilho. Refrão. O tempo é imóvel, a escritura espaço, é como que na sinfonia nos pareceu um pouco de um refrão, que de vez em quando vem, às vezes você não completa a frase. O tempo é imóvel, mas escreve. O tempo é imóvel, mas a gente já sabe o resto, a gente já está no ouvido, aquilo já está no ouvido. Não precisa, como se um cantor estivesse cantando, você não precisa pedir leitura em refrão, quando ele fala aquilo, você já sabe que ele vai cantar, né? Que já está. Não tem nada de música não, tá? Você falou tudo aí. E a Maria Helena, como gosta das frases bonitas, porque a gente funciona como uma roda de leitura, né? A gente não tem aquela mentoria, não é isso? A gente relê o livro juntos, né? Todo mundo já leu, a gente vai reler o livro juntos e para comentar. A Maria Helena destaca assim, que olha essa frase. É um desborde a leitura de você. Eu sou mais cruel. Ele diz que eu sou cruel. Tem que ser cruel. Tá aqui. Mas eu sou vencida pelo talento, pela beleza. A minha crueldade no sentido de ficar com a lupa procurando uma coisa também um pouco mais, não tanto, né? Mas eu me rendo, né? Mas, Hortência, você menciona sempre, né, as influências, as supostas influências dela de autores franceses, da Marguerite Duras. Eu ouvi num podcast ela falando um tempo atrás, não me lembro quando foi, das suas influências da Duras, da Annie Ernaux, da Annie Carlson, né, que você conheceu depois nos Estados Unidos, não sei se foi. Que eu achei a epígrafe, a sua epígrafe da sinfonia é da Marguerite Duras, né? E essa daqui é da Annie Carlson. Você fez 3 belas traduções de 3 livros maravilhosos. Enfim. Engraçado, essa questão das influências para mim é sempre
um problema falar sobre isso, porque eu acho que talvez a gente não tenha influências com I maiúsculo pela vida. Eu acho que a gente tem influências no momento. Sim. Né? No momento em que eu escrevi o Sinfonia em Branco, o Escrever da Marguerite Duras, que era o único livro que eu tinha lido o Amante e tinha lido o Escrever, era o meu conhecimento de Marguerite Duras. E eu acho que o Escrever foi importante para tanto que a Epígrafe, como você destacou, vem de lá. Né? Mas muita coisa mudou de lá para cá, né? Inclusive eu já traduzi 8, a essa altura do campeonato eu traduzi 8 livros da Marguerite Duras já. Né? E eu já não me considero mais tão duraciana quanto eu era. Não, mas é interessante porque também não, mas você... eu também, assim, eu também tive um momento muito grande de Duras também, porque eu sou professora de francês. Ah, tá. Então, mas em outro momento também já, hoje em dia também já, digamos, a gente está um pouco mais para trás. Para mim está totalmente presente, né? Mas exatamente, assim, em termos do meu trabalho como tradutora, mas eu acho que como influência para aquilo que eu escrevo, assim, tem um abismo. E você é muito França, diferente. Né? Enfim, também, né? Enfim, porque pouca gente fala de raça, né? Só que morou na França. Todo mundo me olha assim, espantado. Mas não é de raça. Enfim. Eu acho que essas outras autoras que você citou também, assim, eu não elencaria nem Annie Ernaux, nem Carson como grandes referências, mas que foram... Você falou delas, eu estou falando só porque... Eu sei, mas porque são num determinado momento importante, né? Então a Annie Ernaux, com a questão da autoficção e tal. Tem alguns pequenos detalhes, por exemplo, a Annie Ernaux, ela também conta, digamos, uma biografia com os livros dela, sempre relatando coisas que aconteceram antes, no passado, na infância, né? Ela recupera certos momentos da própria história do mundo e tal. Então tem um pouquinho, você também faz um pouco isso, nos carnívoros também se faz isso, né? Você vai contando e pegando ao mesmo tempo o que aconteceu, estava acontecendo naquela época, né? As coisas, mas a história então, uma seminal, uma influência, eu sei que não é, até porque eu vou ser maravilhosa também, não tem nada a ver, né? Mas é uma pequena coisa que fica, né? Imagino que fica essas pequenas coisas, né? Eu acho que com certeza. Às vezes é aquilo que a gente lê, né? Claro, gente claro. Sempre fica um pouco. Você sabe que pouco, né? uma anedota com relação a isso, uma vez eu estava numa feira literária e me fizeram uma pergunta das influências, eu falei, eu acho que, né, e às vezes a gente enche a boca para falar também, minhas influências foram tal, grandes autores, e às vezes você está sendo influenciado inconscientemente por coisas que você não está se dando conta. Nessa ocasião, eu falei assim, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos, eu lia muitos romances de banca de jornal, Júlia, Sabrina, Bianca, essas coisas. Não deu hoje, assim, saiu lá, Adriana Lisboa, foi influenciada. Eu tive que aceitar. Tinha uma escritora chamada Amy Deli, quando eu era jovem. Eu também li muito. Sabrina, Júlia, Sabrina e Bianca. É Júlia. Muito bom. Muito bom. Renato, o que você... Não, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, Claro, também eu acho que eu queria saber se você acha que essa busca pela simplicidade tem alguma relação com a sua experiência na poesia. Eu fico imaginando que, hoje, pela repetição, tem a música, a sua formação musical e tudo mais, mas nesse meio caminho houve uma experiência da poesia. Né? E eu queria saber um pouco sobre isso, como afetou a sua técnica, seu modo de concebir o trabalho criativo na escrita de um romance. Eu tenho uma relação bastante longa, né, com a escrita de poesia, assim, anterior mesmo à minha escrita de prosa, só que eu não dava cara a tapa, né, assim, eu não achava que a minha poesia valesse a pena, não queria publicar e tal, tanto que eu demorei, né, eu comecei a publicar romances em 99, eu publiquei meu primeiro livro de poesia em 2014, então eu acho que eu me assumi, né, e saí do armário, eu costumo falar, né, enquanto poeta foi uma coisa que veio bem depois. E eu acho que sim, assim, eu acho que
essa escola da faca, né, que é, muitas vezes, ou para muita gente, a escrita de poesia, que você tem um olhar que fica super minimalista, porque cada coisa conta, né? E eu, depois, assim, lá pelo segundo ou terceiro livro de poesia, eu comecei a gostar de trabalhar também com os espaços, então, entre uma palavra e outra, ter um espaço que não é uma vírgula, não é uma travessão, é um outro sinal gráfico, que é o espaço vazio, né? Então, usar essas coisas, eu acho que a gente fica assim, como se tivesse uma lupa mesmo, uma lente de aumento para a linguagem, como tudo conta quando você escreve, principalmente quando você escreve poemas curtos, né? Cada quebra conta, cada palavra conta, né? Cada elipse, né? Cada omissão conta, significa, né? O que não está também significa. Silêncios, né? Como na música, o silêncio. Exato. Então eu acho que isso, com certeza, assim, vem... Mas aí é a história do ovo ou da galinha, assim, eu não sei se o interesse pela poesia veio porque eu estava interessada em trabalhar a minha literatura dessa forma, né? Ou se a poesia é que trouxe esse olhar um pouco mais para o âmbito da ficção, né? Acho que vem muito juntas e acho que isso tem, assim, por falar em influências, né? Eu acho que tem muito, assim, da escola do Manuel Bandeira, assim, que é um querido para mim, né? Escrevi um livro sobre, entre aspas, né, do Manuel Bandeira, mas a partir da obra do Manuel Bandeira, e que é um rei das coisas, né? É um rei de chegar e falar do camelô na esquina, que engraçado isso, assim, essa coisa cotidiana, assim, muito perto, né? Eu acho que a simplicidade também tem isso, assim, coisas que estão próximas, né, da gente, assim. Não sei se me fiz entender, mas... Claro. Mais alguém? Desculpa. Uma mensagem para minha mãe. Como ela perguntou sobre a poesia, que era uma questão minha também, eu queria perguntar justamente o teu trabalho de tradução. Da mesma questão das influências e, enfim, toda essa questão de ser tradutor e ser uma ficcionista, uma poeta simultaneamente. Acho que esse foi um trabalho também que veio mudando com o tempo, né? Eu trabalho com tradução há 20 anos também, há bastante tempo. Eu acho que eu percebia a tradução de uma outra forma. Eu acho até que, inclusive, hoje em dia eu gosto muito mais de traduzir do que eu gostava no início, justamente talvez porque eu tenho uma relação um pouco diferente, né? E nomes, não vou conseguir me lembrar o nome dele, mas um teórico da tradução, bom, daqui a pouco eu me lembro, mas que ele diz que aos tradutores que trazem o livro até o leitor e os que, né, trazem o livro até o leitor e os que levam o leitor até o livro, né? Então eu sou um pouco partidária desse segundo movimento, né? Eu acho que a gente não deve tornar o livro palatável para o leitor, né? O livro, ele é o que ele é. Eu acho que a nossa tarefa enquanto tradutora é respeitar isso e o leitor que se vire, né? O leitor que dê um jeito, assim, de chegar até a obra, né? Então eu acho que cada trabalho de tradução é um trabalho de descoberta, né? De todo um mundo, de um pensamento. Eu acho que essa relação com a Marguerite Duras, recente, né? Por exemplo, de saber, lá vem ela de novo, né? Lá vem ela com aquela história, isso aqui, sim, isso aqui, que naquele outro livro, ela ou a própria Anne Carson, que eu estava traduzindo um livro de poemas dela também, assim, que foi um desafio, acho que foi a coisa mais difícil que eu já traduzi na vida, né? Porque ela é muito irônica, ela é muito, assim, direta, né? E a língua inglesa, que é uma língua muito direta, e a gente às vezes não tem palavra para aquilo, então como que a gente vai se virar? Hoje em dia tem sido, assim, um prazer enorme para mim trabalhar com tradução, que era algo que antes eu Emily falava... Dickinson vai? Emily Dickinson, no momento, ainda não. Mas parece que você entra na cabeça, né? É muito... Você falando assim, pensando que você meio que incorpora as ideias e o pensamento estético mesmo daquela autora que você está traduzindo e vai entendendo os caminhos que ela escolheu. Vai conhecendo, né? Achei fascinante. Pois é, mas ao mesmo tempo tem que ser, né? O Gustavo Bernardo que gostava de usar uma expressão que eu acho interessante, que é aquela coisa de retrato cubista, né? Que você está de lado, mas com o olho de frente, assim. Então não tá, mas não tá ao mesmo tempo, né? Quer dizer, entrar
mas ao mesmo tempo também está do lado de fora, né? Tá olhando e sabendo, Marguerite Duras não sou eu, né? Não sou eu. E eu não posso interferir, né? Então, o que e também a interferência que eu quero com o meu próprio trabalho também é muito claro, né? O Lucas, um colega, um amigo nosso, do grupo também de leitura, ontem comentou o fato de seus livros, não sei se a Sinfonia também estão traduzidos em árabe, e ele se perguntava que como foi a recepção, né? Como seria essa recepção, como uma mulher árabe poderia, como ela sentiria. Sabe que eu já pensei nisso, assim, eu não tenho a menor ideia. Eu achei que você respondeu. Eu não tenho a menor ideia. Ele hoje colocou assim, porque essa pergunta, ele falou, eu vi que foi traduzido em árabe, como será isso? Ele viu que tinha comentários, só que ele não lia árabe. Então, curioso para entender que ele não conseguiu. Foi lá, fuçou e viu que tinha comentários dos leitores, que em árabe, né? Em árabe, então ficou perguntando, achei curioso. A gente vai perguntar, mas nós prometemos aí que eles mas eu tenho uma outra pergunta que é muito bobinha, se você não ficar assim, bobagem, uma curiosidade muito pessoal. Aqui no início da Sinfonia, né, você descreve uma escultura em mármore da Clarice. É a escultura de um tronco que não tem braços, não tem cabeça, não tem pernas, né, e você faz essa descrição. Você pensou em alguma escultura ou você fez apenas assim? Não pensei. A gente vê a escultura. A gente vê a escultura. Parabéns. Você descreveu. Muito perguntar para te dar um prêmio, assim, sabe, uma reverência. Porque realmente, assim, a gente enxerga essa escultura. Você pensa assim, eu já vi essa escultura. Eu já vi. Eu cheguei a procurar. Se era uma Camille Claudel, ou se era alguma coisa desse tipo, eu cheguei a procurar. Porque eu vi a escultura, eu já vi essa escultura em algum lugar. Entendeu? Mas parabéns. Só isso. Bem, gente, olha só, para quem não sabe, depois daqui tem botequim ali fora. E aí a conversa continua. O Marcelo, agora que eu vi que eu antes de você terminar, eu vou falar uma coisa. Sim, claro. Pois então, eu vou fazer finais. Vídeo, não, antes das considerações finais, porque eu estou indo embora domingo, mas domingo a gente vai fazer o lançamento desse livrinho infantil do Pipoca e Picolé, que vai ser, não longe daqui, no Semear Aprendizagem, que fica na Lagoa. Tá lá no meu Instagram, quem não tem, Rua Resedar, número 14. Vai ser domingo à tarde, para quem tem crianças na vida. Vai ter contação de história, vai ter oficina de arte para as crianças. Então, quem tiver no domingo, assim, sem saber o que fazer com as crianças em casa, vai lá. A partir das 3. Semear Aprendizagem. Já vai levar já tem programa no domingo, né? E bom, e de resto, já que eu estou com a palavra, para agradecer a vocês, tá? Pela leitura, pelas perguntas, pelas reflexões e esses dois amores aqui do meu lado. Muito bom. Obrigada, e um aviso, depois isso vai para o YouTube. O do Marcelo já está? Ainda não, daqui a então, pouco vai. Aguardem, porque foi muito bom o papo. Foi muito bom mesmo. Né? Foi bastante agradável o papo. Não só inteligente, como de bom humor, né? Então, e aqui hoje também foi muito bom. Agradeço muito a presença de vocês. Eu queria muito trazer você. É que ele não está aqui, mas agradecer ao Flávio, porque Flávio é alguém que é alguém, inclusive, que eu sempre tenho dúvida. Flávio, quem é que eu posso chamar para isso? Fulano, eu vou, tem um telefone. E eu falei para ele, eu queria muito trazer a Adriana. Aí lá ele veio ao Brasil. Ela tá vindo aí. Então, gente, convidar a todos. A gente vai ir para fora agora. E aí a conversa continua. Tá bom? É uma coisa mais ou menos rápida, simples.